Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Bruno novamente e eu quero falar especialmente com os meus alunos de estática. Sobre a última provinha, vamos à nossa correção. Primeiro exercício, eu queria avaliar se você sabia ou não desenhar as forças aplicadas a uma estrutura. A estrutura dada no exercício 1 foi essa da foto, da imagem, e ela avalia 2 pontinhos. Bom, a estrutura em questão é essa que está pintada em azul. Então, de forças externas aplicadas a ela, nós temos a força do caixote preso no gancho. Nós temos as forças de reação no pino A, que seria um AY e um AX. E nessa braçadeira B, nós temos uma força horizontal, porque a braçadeira ela não bloqueia os movimentos na direção Y. No exercício 2 também, eu só quero identificar se vocês sabem identificar forças. Dada esse esquema, a barra que eu vou analisar as forças aplicadas é essa que eu pintei em azul. Já temos a força de 300 newtons, temos um pino em C, então tem que ter forças em C, em X e Y, e temos uma ligação em A. Essa força tem que ser então na direção da ligação. O exercício número 3 pedia as forças aplicadas em B e em F. O meu objetivo é saber se você sabe ou não utilizar as equações de equilíbrio. Cada força, eu pintei cada força de uma cor e dei os nomes de BY, BX, FY e FX. Usando a equação de equilíbrio, a somatória dos momentos em torno de B é igual a zero. Então, eu estou fixando o ponto B como o meu eixo de rotação. BY e BX são forças que não geram torque quando eu escolho o ponto B como rotação. A força FY ela está na mesma direção, apontando para o ponto de rotação em B. Então ela também não gera torque. As únicas forças que geram torque é Fx, a força de 192 newtons. Então vamos lá. O torque da força Fx é Fx vezes a distância que essa força está do ponto de rotação, no caso 3 metros. O torque da força de 192 newtons é 192 vezes a distância que a força está do eixo de rotação, 2. Então, nós temos menos Fx vezes 3, porque está girando nesse sentido horário, eu adotei esse como negativo. E temos o 192 vezes 2. Aqui, determinamos que Fx vale 128 newtons. Já sabemos quanto que vale essa força, Fx. Se eu agora fizer a somatória das forças em x igual a zero, eu tenho então que as únicas forças em x é o Fx e o Bx, elas têm que ter módulo igual. Pronto, já usamos 2 equações de equilíbrio. A terceira, se eu fizer a somatória das forças em y igual a zero, nós temos Fy e By apontando para cima e 192 newtons apontando para baixo. Somando essas forças, tem que dar zero. Até aqui, se você fez até aqui, você já tirou os seus 2 pontinhos desse exercício. Tá, mas agora vamos determinar Fy e By com vocês. Para conseguir determinar o Fy e o By, vocês deveriam saber que para esse tipo de alavanca, eu tenho um L aqui. Para que esse L fique em equilíbrio, eu preciso ter um par de forças
que atuam de maneira contrária, passando pelos pontos B e C. Porque se essas forças são iguais, a peça fica em equilíbrio, fica parada. Tá, então o que isso tem a ver, né, com o exercício e como que esse par de forças vai me ajudar a calcular o BY? Acontece o seguinte, a força aplicada nesse ponto B é composta de BX e de BY. Então essa força aqui, ela tem como componentes o 128 que a gente achou e o BY, que é o que a gente quer achar. Isso forma um triângulo retângulo, ok? Que esse triângulo retângulo é semelhante a esse triângulo formado pelos lados de 4 metros e 1,25. Os ângulos, então, são iguais. Eu posso falar que BY dividido por 128, esses lados desse triangulinho, tem que ser igual, tem que ser proporcional a 1,25 dividido por 4. É assim que a gente determina o BY. Bom, como a gente já usou a equação de equilíbrio das forças em Y, é só substituir agora e descobrir o FY. O último exercício, galera, também valia 2 pontinhos, tá? Determinar os valores das forças em D e em F. Primeiro a gente tem que desenhar todas as forças aplicadas na barrinha AB. Veja, nós temos duas distribuições de carga em formato de retângulo. Então, a força resultante da primeira distribuição de carga corresponde à área do retângulo. Veja, ó, altura 2 kN por metro, base 2 metros, 4 kN é a força resultante dessa distribuição de carga. Fazendo do mesmo jeito para outra distribuição de carga, nós temos uma força de 12.000 newtons. Lembrem-se que numa distribuição de carga retangular, o centro de massa é o centro geométrico da figura. Então aqui eu tenho, do 1 metro dessa altura do retângulo até o centro da força onde ela é aplicada. E aqui, como a base mede 3, né, eu tenho 1,5 de distância. Agora eu vou adotar o ponto D como ponto de rotação para aplicar a equação de equilíbrio. Força de 4 newtons vezes distância, rotacionando anti-horário, por isso eu vou chamar de positivo. Força de 12.000 newtons vezes distância, vou chamar de negativo porque está no sentido horário. Aqui, força F vezes distância, então 3 metros mais 1, 4. Sentido anti-horário, por isso vou chamar de positivo. E a forcinha de 22.000 newtons que estão aqui, né? Força vezes distância ao ponto D, que é 5. Positivo porque o sentido de rotação é o anti-horário. Isso aqui é uma equação de primeiro grau, ok? Resolvendo ela, temos que a força vale menos 22.000 newtons. O sinal negativo significa que a orientação dessa força deve ser de cima para baixo. Portanto, o ponto de apoio aqui deve ser um apoio, deve ser uma ligação que consiga exercer essa força para baixo. Esse tipo de apoio não fornece essa força. Assim, utilizando agora a somatória das forças em Y, temos as forças de 4, 12 e 22.000 newtons apontando para baixo, a força de 22.000 apontando para cima e essa última força que é o que a gente quer determinar.
essa força de 22 se anula com essa de 22, sobra 16 contra 16 newtons. Ok? Obrigado, gente, e bons estudos para vocês.